Olá pessoal, tudo em paz? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Estou começando a gravar um pouco tarde hoje, houve uma mudança na minha escala de trabalho e infelizmente tive que deixar para começar a gravar muito tarde hoje, já bem cansado, mas eu não gostaria de falhar com esse compromisso semanal que eu tenho mantido, de modo que eu vou tentar produzir o vídeo aqui da forma que consegui. Peço desculpas antecipadamente por quaisquer falhas devido ao meu cansaço. E, bom, os comentários estão aí à vontade para o que precisarem falar, tá bom? Vamos, esta semana, dar continuidade ao trabalho que iniciamos na semana passada. Estamos tratando ainda do segundo volume da Patrística, Padres Apologistas. Em especial, estamos lidando com a obra de Tassiano o Sírio, né? A obra que está contida aqui na Patrística é o discurso contra os gregos. E semana passada fizemos uma breve explicação geral do livro e hoje vamos tentar atacar o livro em suas partes, realmente. Tá bom? Gostaria só de lembrar aqui alguns pontos que citei na vez passada, tá bom? Vou pular aqui um pouco a biografia do Tassiano, não vou repetir essa parte. Bom, vou enfim vir realmente para a parte da obra, né? Estrutura e conteúdo da obra. Como havíamos dito, é a única obra de Tassiano que restou por completo. Trata-se de um ataque à cultura e filosofia gregas, e vamos já falar com mais detalhes sobre isso. Assim como ele ataca a mitologia, poesia, retórica. Bom, separei hoje tudo aqui num formato um pouco diferente e creio que não sei o quanto os nossos vídeos parecem tediosos, espero que pouco, mas enfim, acredito que o tipo de ouvinte que nós temos aqui realmente está habituado a esse estilo que é preciso usar para fazer o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Infelizmente é isso que eu posso dizer a respeito, né? Realmente estamos fazendo um trabalho minucioso, estamos fazendo um trabalho realmente buscando o nível intelectual melhor possível e acaba que não ficamos nesse formato natural de vídeos do YouTube em que se tenta trazer inscritos das mais diversas formas possíveis. É claro que, enfim, todo e qualquer inscrito é muito bem-vindo, continuo muito feliz por ver o canal toda semana aumentando, é muito bom ver gente chegando, ver gente interessada no nosso trabalho. É um canal que está crescendo naturalmente, não temos feito nenhum outro trabalho de divulgação a respeito desse trabalho, deste canal, do trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui. Realmente está crescendo à medida que pessoas vão conhecendo, por algum motivo vão achando interessante a proposta e, bom, se inscrevendo e ficando. Realmente sejam todos muito bem-vindos, é muito bom ter todos aqui, principalmente ainda nesse momento que estamos nos momentos iniciais de formação dessa estrutura que estamos criando aqui nesse canal. De modo que vocês vão poder ainda acompanhar muita coisa com facilidade. Estamos ainda no segundo volume da Patrística e na terceira obra do segundo volume. Então temos aí um caminho muito longo pela frente, temos ainda basicamente a Patrística inteira ainda para enfrentarmos. É muito bom ter pessoas chegando nesse momento, né? Chegando aí naquilo que acreditamos ser o princípio do nosso trabalho, né? De modo que há poucos vídeos aí para serem vistos e acompanhar o que fizemos até então, né? Bom, ainda sobre esta obra de Tassiano, ela tem aqui uma datação em torno de 170 e 172 depois de Cristo, tá? Então, aqui vamos agora lidar com um trabalho que, desculpa, eu desmarquei aqui sem querer. Vamos lidar agora com um trabalho que vamos analisar com mais calma, tá bom? E que esse trabalho tem já como abertura
um ataque direto à filosofia dos gregos, né? A abertura do trabalho basicamente é isso. Nós temos aqui, eu volto já a falar um pouco sobre isso também, mas a própria abertura dele já é uma exortação aos gregos, né? Oferecendo em troca da sua própria cultura, agora sim, a cultura cristã, que é o que Tassiano vem oferecer, e a abertura do livro já se trata justamente dessa exortação, e vem a seguir uma zombaria contra os filósofos gregos. Bom, vamos já ver isso aqui com detalhes, mas já que vamos falar tanto assim da filosofia dos gregos, eu gostaria então de nos situar no tempo um pouquinho melhor, tá? Vou dar aqui algumas datas importantes da filosofia e da história gregas e que eu acredito que vão nos servir para situar dentro dessa crítica que ele faz da filosofia grega e que vai nos ajudar nas discussões que eu separei aqui para vermos a seguir, tá bom? Então, gostaria então só de lembrar desses fatos. Em 399 a.C., nós temos o processo e morte de Sócrates. Tá? Então aqui quase 600 anos antes da escrita desse livro que estamos trabalhando. 387 a.C., nós temos a fundação da Academia de Platão. 371 a.C., nós temos o esmagamento do exército espartano por Epaminondas, que é até sua morte, em 365, garante a preponderância de Tebas sobre a Grécia. Né? Em 343 a.C., Aristóteles torna-se preceptor de Alexandre, que na época tinha 13 anos de idade. 334 a 334 a 323 a.C., Aristóteles instala-se em Atenas e ali funda o Liceu. Atenas estava sob o domínio da Macedônia nessa época. Em 212 a 205 a.C., nós temos a Primeira Guerra da Macedônia, nós temos aí o Império Romano em expansão. E o que a gente conhece por Império Romano, né, ele vai... a gente sempre sabe que essas datas dentro da história sempre são um pouco complicadas, mas enfim, vamos citar aqui. Ela vai de 27 a.C. até 395 d.C. Então, aqui onde essa obra foi escrita, a gente está em pleno Império Romano. É disso que nós estamos falando. Nós sabemos que o próprio Cristo ele nasce dentro do Império Romano, todos nós sabemos disso, e a obra aqui em questão, escrita aí em torno de 170 a 172, vai estar justamente dentro desse período em que nós temos o Império Romano como a maior potência do mundo. Tá bom? Então, o que nós sabemos também é que, ao que tudo indica, no momento da escrita desta obra, Tassiano encontrava-se em Roma, ok? Então, vamos lá. A obra, em geral, compõe-se de 42 capítulos. Esta abertura da obra, como eu havia explicado, é uma exortação aos gregos em favor da doutrina, que ele vem chamar de doutrina dos bárbaros, né? Mas que nós sabemos que o que se trata aqui é da doutrina cristã. Né? Ele se refere, evidentemente, à doutrina dos bárbaros, utilizando o termo romano. Né? Todo aquele que não era romano, que não pertencia ao mundo greco-romano, era aquilo que eles chamavam de bárbaros. E a abertura do livro é justamente isso, né? Gregos, não vos mostreis tão inimigos dos bárbaros, não julgueis desfavoravelmente as suas doutrinas. Com efeito, qual das vossas instituições não teve origem entre os bárbaros? Os mais famosos entre os teusmídios inventaram a adivinhação pelos sonhos, os cários a previsão pelos astros, e os voos dos pássaros foram observados primeiro pelos frígios, e os mais antigos os isáurios. Os cipriotas encontraram a arte de sacrificar, os babilônios a astronomia, os persas a magia, os egípcios a geometria, os fenícios o conhecimento das letras, por aí vai. Né? Então, nesta abertura, ele já vem
atacando aquilo que ele diz ser esse orgulho do mundo grego, né? E que é tão bem bom, é citado também em outras obras. Eu tenho aqui, por exemplo, tá? Não é um livro fácil de conseguir, foi um presente maravilhoso que eu recebi de um grande amigo, um filósofo amigo meu, com quem tenho o imenso prazer de trocar muitas ideias. Temos aqui, por exemplo, no História Geral das Civilizações do Oriente e a Grécia, do André Aimar e Janine Auboyer, né? Obra maravilhosa, e aqui trata-se do segundo volume, que lida diretamente com a Grécia, né, como eu já mostrei aqui, o Oriente e a Grécia Antiga. Então nós temos algumas passagens que nos indicam, nos informam dessa forma de agir, de pensar no mundo grego-romano, em que eles realmente, que aparentemente eles tinham esse sentimento de superioridade com relação às demais culturas. Então, Taciano ele já inicia a obra indo contra esse sentimento comum, pertencente à cultura greco-romana, e, bom, numa linguagem comum, já querendo baixar a bola, né? Ou seja, mostrando que eles orgulham-se de sua cultura, mas que sua cultura nada mais é do que a junção, do que a agregação de diversas outras culturas, de partes de diversas outras culturas. Bom, evidentemente há aqui um certo exagero da parte de Taciano, mas não de todo, né? Nós sabemos muito bem que a cultura romana, que a cultura greco-romana, ela foi justamente absorvendo tudo ali à sua volta que lhes pareceu interessante e formando o que nós conhecemos hoje como o mundo greco-romano. Mas contudo ele vem com isso, né? Ele cita aqui alguns fatos no sentido de atacar o todo, né? E ele vai utilizar esta técnica durante o livro inteiro, tá bom? Aqui claramente ele está usando nesta obra alguma técnica de oratória, em que ele faz sempre isso. Ele cria, como aquela técnica do espantalho, ele cria ali o objeto que ele vai bater, ele ataca no intuito de mostrar que o seu inimigo, aquilo que ele está enfrentando, é inferior, né? E é uma técnica que ele vai usar justamente no livro inteiro. Então ele vem justamente reforçar nisso, né? Cessai, portanto, de chamar de invenções o que são puras imitações. Ele já então inicia o livro acusando os gregos de que eles copiam muito mais do que inventam, né? E o fato de ele ou mudarem de nome ou adaptarem de qualquer forma que seja a sua cultura não significa que foi por eles criadas, né? E aí ele cita outras contribuições aqui, como a poesia, a metalurgia, e mostrando que tudo aquilo foi não parte dos gregos, mas que foi copiado, tá bom? Aqui, por exemplo, mais à frente, né? Portanto, deixai de lado esse vosso orgulho e não frente à elegância de vossas palavras. Vós que, ao elogiar-vos a vós mesmos, tende para vós aplaudir os de vossa própria casa. Então, reforçando então aquilo que eu falei, essa forma que os gregos tinham de considerar a sua cultura superior às demais, né? Depois ele segue, aqui um pouco mais na frente, criticando até as pronúncias entre diferentes grupos de gregos, né? Ele junta tudo isso para fazer uma crítica só, né? Ele junta um conjunto de fatos aparentemente sem importância, pelo menos do meu ponto de vista, para justificar o abandono da sabedoria grega. E aqui é justamente um momento
de falha do autor já nesse primeiro momento, mas observe que nós temos aqui uma obra que nós consideramos aqui 42 capítulos, mas lembrando que cada um desses capítulos são basicamente um parágrafo. Há capítulos aqui que são 2 parágrafos, mas não chegam a 3 parágrafos cada capítulo, tá bom? Realmente são pequenos. Então, quando a gente fala de 42 parágrafos aqui, na verdade estamos falando de uma obra sem um grande volume, tá bom? De modo que não há aqui um espaço para que ele faça realmente uma argumentação mais rigorosa, vamos dizer assim. Bom, não sei porquê. Do meu ponto de vista, ele poderia ter escrito muito mais páginas, caso quisesse. E aí fica aquela hipótese de estarmos aqui enfrentando o problema da limitação do autor, né, porque pode ter sido isso. Mas a questão é que é um ataque muito simplório. As justificativas para o abandono da cultura grega, pelo menos aqui nesse ponto, né, a gente viu que mais na frente ele vai falar um pouco disso novamente, mas pelo menos nesse ponto, na abertura desse documento, na abertura dessa obra, ele vai te dar justificativas muito simplórias, muito sem uma força argumentativa que era esperado para uma obra que tem justamente como tema atacar uma cultura tão rica quanto a cultura grega, né? Sabemos também que e veja bem, aqui estamos falando de uma cultura em que nós temos uma riqueza gigantesca quando se fala em filosofia, temos uma riqueza gigantesca quando se fala em mitologia, né? E evidentemente depende do ponto de vista que analisarmos essa mitologia, e ainda, além disso, temos aqui o teatro grego, por exemplo, que quando isso aqui foi descrito já estava muito bem evoluído, né? Então, com base em toda essa riqueza que nós temos no mundo grego, o que ele apresenta aqui de problemas dessa cultura nessa abertura, do meu ponto de vista, parece muito, como eu disse, simplório, parece não convincente, tá bom? Não sei se é o tipo de documento que ele, digamos, como a gente costuma falar, né, está pregando para convertidos, ou seja, o documento não vinha realmente no intuito de convencer outras pessoas a virem para o cristianismo, mas teria apenas essa aparência. Realmente eu não sei dizer se realmente seria isso, mas é uma abertura que deixa muito a desejar. A verdade é essa, tá? Deixa realmente muito a desejar. Então, a impressão que você tem nesse primeiro momento, além disso que eu falei, é justamente que o que nós encontramos aqui é uma alma um pouco bruta, incapaz de compreender toda essa riqueza da cultura grega, cita coisas de pouco valor, né? E me parece muito mais aquela técnica do espantalho. Você montou o espantalho, atacou o espantalho e se sentiu vencido por causa disso. O que há de riqueza, de interessante na cultura grega, ele não cita aqui em nenhum momento. Então é muito fácil você apontar alguns defeitos, juntá-los, defeitos que são diversos, que são distintos, é o que eu quis dizer. Você pega um ponto aqui, um ponto ali que não tem ligação nenhuma com o anterior, junta isso tudo num momento só e torna aquilo como se fosse o motivo de um colapso, né, para toda uma cultura, razão para se desprezar toda uma cultura. É claro que nós entendemos muito bem que aqui se trata, evidentemente, de mostrar a superioridade do cristianismo, mas o que me parece, como já estou sendo até redundante com relação a isso, é que ele não teve sucesso nesse primeiro capítulo, tá bom? Bom, o segundo capítulo, então,
intitulado aqui na Patrística, estamos na página 66, de zombaria contra os filósofos. Aqui no segundo capítulo, de modo análogo ao que ele fez aqui na abertura, ele vai fazer um ataque, mas agora um ataque à filosofia grega. Então, é um trecho que, do meu ponto de vista, é muito mais problemático. Nós temos são 2 capítulos que ele dedica a atacar os gregos, tá bom? Bom, por exemplo, ele começa da seguinte forma: com a vossa filosofia, o que produzistes que merece respeito? Quem dos que passam pelos mais notáveis ficou isento de arrogância? Diógenes, com a bravata de seu barril, ostentava a sua independência, depois comeu um polvo cru e, atacado por cólicas, morreu de intemperança. Bom, do que ele está falando aqui, né? E esse mesmo modelo de ataque que ele apresenta nessa primeira frase, ele vai fazer com diversos outros filósofos. Evidentemente eu não vou tratar aqui de cada um deles, mesmo porque o modelo é o mesmo, né? O que é o modelo? Ele apresenta o filósofo e, em geral, ele se prende à forma como esse filósofo terminou seus dias. Né? Ele se prende ao momento de decadência do filósofo e não se dá ao trabalho de analisar a sua filosofia, o que teria de interessante ali, o que também é um ponto muito negativo nesse aspecto. Então, por exemplo, quem foi Diógenes? Né? Diógenes de Sinope, que nasceu em Sinope em torno de 400 ou 402 a.C. e morreu em Corinto em 323 a.C. Também conhecido como Diógenes o Cínico, que foi um filósofo da Grécia Antiga. Então, separei algumas coisas aqui que eu achei interessante para falarmos a respeito dele. Infelizmente, tive que anotar muita coisa para discutirmos hoje, porque realmente chegamos numa parte que vamos ter que fazer um ataque mais incisivo a essas obras. Né? Um ataque no sentido de realmente analisá-las com mais profundidade. A partir de Tiziano Sírio, realmente encontrei eu percebi, não sei se o mesmo vai ocorrer com vocês, espero, por favor, põe nos comentários, eu sempre fico à espera de qualquer comentário desse tipo. Mas eu já percebo uma mudança muito grande na compreensão dos textos, na profundidade do texto apresentado. A gente já vai encontrar aqui algumas dificuldades que vão deixar mais claros isso que eu estou falando. Né? Bom, os detalhes da vida de Diógenes não são muito conhecidos e o que se tem geralmente em torno de anedotas. Tá bom? Diógenes foi exilado de sua cidade natal, se mudou para Atenas, onde teria se tornado um discípulo de Antístenes, que foi um antigo pupilo de Sócrates. Tornou-se um mendigo que habitava as ruas de Atenas. O Diógenes ele fazia da pobreza uma virtude extrema. Ele tinha justamente essa visão. Contava-se que teria feito que a casa dele era um grande barril no meio da rua e vivia ali no meio dos cães. Ele tinha havia sempre aqueles cães de rua que ficavam ali em torno dele para, evidentemente, comer os restos de comida que ele os lançava. E meio que a sua vida foi ali, dentro desse barril, em meio aos cães, e que saía, evidentemente, a filosofar com os demais quando bem lhe desejasse. Né? Então, ele dizia que a virtude era mais bem revelada na ação e não na teoria. Ou seja, o mais importante para ele seria mostrar agindo e não apenas falando. Né? Então ele passou a vida numa campanha incansável para desbancar as instituições e valores sociais do que ele via como uma sociedade corrupta. Então, uma conhecida imagem de Diógenes é dele perambulando pelas ruas com uma lanterna, carregando uma lamparina durante o dia e alegando estar procurando um homem honesto, ou, no caso, homens verdadeiros, autossuficientes, ou virtuosos. É bom, quem é amante da filosofia imediatamente associa esta visão aqui a uma visão que aparece em Nietzsche, né? Na Gaia Ciência.
Bom, o Nietzsche vem, obviamente, ele vem, como podemos dizer, ele usa isso aqui como referência, ele vem beber nos gregos, né, a expressão que usamos atualmente, né, ele vem justamente, e nós sabemos que Nietzsche sempre fazia isso, né, ele sempre recorria aos gregos para fazer suas alusões. Então ele vem, ele copia esse modelo de Diógenes e aplica justamente, né, no aforismo 125, que é conhecido como o Homem Louco, né, da Gaia Ciência, em que ele pega essa mesma imagem, mas agora ele está aquele que está com a lanterna na mão está em busca de Deus, né? Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse o outro. Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou no navio? Emigrou? Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com o seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direis. Nós o matamos, vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra de seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? E aí ele continua, enfim. Aqui é o trecho muito conhecido de Nietzsche, né, em que ele vai justamente dizer que Deus está morto, né, e que ele faz aqui toda essa parte que eu li, diversas outras referências a crenças associadas à fé em Deus, né. Então observe que mesmo um filósofo mais moderno como Nietzsche, ele volta aqui na filosofia antiga da Grécia, ele consegue ainda retirar daqui imagens, ele consegue retirar daqui conhecimentos bom, o que eu quero mostrar é que o Tassiano preferiu não ver. Ele preferiu não ver essa riqueza, né? Continuemos então. Observe que Tassiano, ele não, justamente, ele não discute a filosofia de Diógenes. É justamente isso que eu estava falando, né? Nós temos em Diógenes, evidentemente, outros pontos aqui que eu não levantei ainda. Mas o que ele faz aqui, ao apresentar desta forma, e sucinta realmente o que ele fala é isso, depois ele já vai passar para outro filósofo, o que ele faz é isso, ele apresenta pontos fáceis de se atacar, mas ele não busca aqueles pontos que seriam positivos e muito menos ele analisa a sua visão de mundo. O que ele quer mostrar aqui é que pouco importa a visão de mundo que ele tinha, pouco importa a sabedoria que ele tinha, porque o final dele foi trágico. O final dele não foi a glória, né? E é justamente essa ideia que o cristianismo vem passar, né? Então, também é preciso, num certo aspecto, defender ou explicar aquilo que Tassiano está fazendo, né? Tassiano está fazendo justamente isso. Ele está mostrando que não adianta tais crenças se no fim o homem está decadente. E por isso que ele vai fazer a mesma coisa com diversos outros filósofos. Apresentar. Ele não vai sequer perder tempo com a sua filosofia, porque para ele, para o seu ponto de vista, se aquele homem terminou na decadência, de nada serviu a filosofia dele. É justamente isso que ele está tentando fazer aí, evidentemente, do meu ponto de vista, tá bom? Também reza a lenda que os únicos bens que Diógenes possuíam eram um alforje, um bastão
e uma tigela, né, que simbolizava justamente o desapego que ele possuía e a autossuficiência perante o mundo. Né? Então, sendo ele também conhecido pejorativamente como Quinos, ou seja, o cão, pela forma como ele vivia. E vivia, ao que tudo indica, no meio dos cães. Então, veja bem, de um certo ponto de vista, o Diógenes ele vivia... ele possuía um modo cristão de viver. Né? Evidentemente aqui há o problema da crença. Mas tirando-se a crença, ele possuía ali um modo cristão de viver. Ele tinha um desapego, né, aos bens materiais. Ele tinha uma vida que, num certo aspecto, se nós olharmos a vida de diversos santos depois, vamos encontrar coisas parecidas, deixando bem claro, evidentemente, a diferença aqui em que não temos a fé, né, a crença. Mas eu estou falando do modo de vida, né? E a gente viu isso se repetir tantas vezes. Se pegarmos, por exemplo, a vida de São Francisco de Assis como exemplo, que abandonou a sua própria riqueza e foi viver no meio foi viver na rua, entre os animais, entre cães também. E nós temos ali algo que se parece, mas que na sua essência, evidentemente, é bem diferente. E é isso que Tassiano está mostrando aqui. Que apesar dessa aparência, a essência ali é o que vai importar muito mais. Né? Então, no caso de São Francisco de Assis, a essência é o quê? É o porquê ele estava ali. E o mesmo porquê de Diógenes estar na rua entre os cães, eles não têm como se encontrarem, porque São Francisco de Assis estava dentro já de um entendimento da realidade que o Diógenes não conseguia alcançar. Tá bom? Bom, sobre o comentário que ele faz a respeito da morte de Diógenes, é preciso ressaltar que quase tudo que sabemos a respeito da vida do filósofo é um pouco lendário, tá bom? E mesmo, evidentemente, mesmo no período que ele escreveu este texto, que Tassiano escreveu este texto, bom, imagino que diversas versões de lendas a respeito de Diógenes se misturavam ali, né? E talvez escolheu dentre elas a que lhe pareceu mais conveniente. Então ainda temos esse problema de realmente não sabermos se ele morreu da forma como ele cita aqui no texto. Ao que parece, ele morreu realmente por se recusar a tratamentos médicos quando estava doente, mas não consegui nenhuma informação tão precisa como ele cita aqui nos exemplos, né? Comeu um polvo cru e atacado por cólicas, morreu de intemperança. Realmente não achei nada que confirmasse isso aí. Né? Um pouco mais na frente, aqui, como eu disse, ele vai citar diversos filósofos, né? Ele vai fazer o mesmo tipo de coisa, mas logo aqui na frente ele já diz o seguinte, olha: Platão, com toda a sua filosofia, foi vendido por Dionísio por causa de sua glutonaria. Bom, a glutonaria é a qualidade de quem é glutão, né? Come em excesso, avidez voraz, né? Bom, então veja bem, observe o que ele fala de Platão, né? Nós temos uma obra gigantesca, né? Se eu não me engano, ele não chega a citar novamente. Assim, ele fala um pouco Platão na frente, né? Também me rio dos contos de velha de Ferecides e de Pitágoras, que herda a sua doutrina, e de como Platão, embora alguns não o queiram, imita um e outro. Né? Bom, então, observe que toda a filosofia de Platão, esse gigantesco castelo filosófico que ele construiu, está resumido aqui simplesmente nessas duas páginas, nessas duas frases. Então, observe que não há aqui realmente... Nem me parece haver uma preocupação séria em conhecer o trabalho de Platão, tanto que o próprio Platão ele foi retomado depois dentro do próprio cristianismo. Né? Muito dele foi absorvido e aproveitado. E aqui fica aquela dúvida se ele não quis apresentar o que ele sabia ou que ele realmente não chegou a estudar
com profundidade a filosofia platônica, né? ou mesmo compreendê-la. Não é isso? E a seguir ele fala também de Aristóteles, né? Vamos ver aqui o que ele fala de Aristóteles. Aristóteles, que neciamente estabeleceu limites para a providência e definiu a felicidade pelas coisas de que ele gostava, agradava muito depressa o rapaz louco Alexandre, que, por certo, muito aristotelicamente, colocou no manjalo um amigo seu porque este não quis adorá-lo, e o levava em todo lugar como um urso ou um leopardo. Ao menos obedecia fielmente aos preceitos de seu mestre, mostrando seu valor e a sua virtude nos banquetes, e atravessando com a sua lança o mais íntimo e querido de seus amigos, depois chorando e negando-se a comer para fingir tristeza, a fim de não atrair o ódio dos seus. Bom, é isso aqui o que ele tem para nos dizer de Aristóteles. Eu falo um pouquinho mais na frente. Também poderia rir-me dos que até agora seguem as doutrinas de Aristóteles, que, afirmando que as coisas aquém da Lua carecem de providência, apesar de estarem mais perto da Terra do que a Lua e mais baixo do que o curso desta, elas provêm o que a providência não alcança. Os que não têm beleza, nem riqueza, nem força corporal ou nobreza de origem, segundo Aristóteles, também não possuem felicidade. Que estes continuem filosofando. Bom, nem vale a pena ser redundante, porque ele está justamente fazendo aquilo que eu falei, né? Nós sabemos muito bem daquela da passagem conhecida do Aristóteles, né? Quando ele cita que o homem possui mais dentes do que a mulher. E que isso, evidentemente, não vai descaracterizar, não vai destruir tudo que o Aristóteles construiu, não vai destruir tudo aquilo que ele conseguiu descobrir, né? Ou seja, toda a riqueza que nós encontramos ali na obra de Aristóteles não vai desabar por causa de um ponto ou outro como esse que nós podemos apresentar de defeitos aqui e ali. Mas, na verdade, toda a filosofia está dentro disso, né? A gente consegue apontar um erro neste autor, um erro naquele, diversos nesse autor, mas muito mais a filosofia ela é estudada no sentido de buscarmos o que aquele autor acertou, né? É muito mais nesse sentido. Olha, esse aqui está acertando nesse ponto, vou pegar esse ponto aqui. Aristóteles ele acertou incontáveis pontos, né? E de modo que chega a ser até um pouco engraçado quando a gente lê essa parte, devido a esse tipo de ataque que ele faz. Mas como eu expliquei, né, o intuito dele aqui é realmente fazer uma zombaria. O próprio título que a patrística nos traz deixa bem claro isso. Ele está apenas zombando. Então a estrutura que ele criou aqui é para fazer isso. Ele está fazendo piadinhas ali, né, para tentar tornar o sério em ridículo. E a partir de tornar o sério em ridículo, ele tentar despertar ou chamar a atenção do ouvinte para aquilo que ele vai nos dizer depois, né? Mas a característica clara aqui é essa. Ele não vai em nenhum momento mostrar nada de grandioso da filosofia desses homens, que são homens que até hoje a humanidade traz consigo, e então, ainda hoje batemos cabeça com essas filosofias em busca de absorvê-las por completo, de compreendê-las por completo, e que aqui ele simplesmente zomba e passa para o próximo, né? Então, de toda forma, ele usa, né, como eu já disse aqui várias vezes, esse artifício do espantalho, né? Ele mostra partes que ele acha ridícula e que usa para desprezar toda a filosofia do autor, né? Nesse sentido, é preciso compreender, como eu acabei de dizer, o que ele está falando, o que ele está fazendo, né? Aqui é apenas uma técnica de escrita que ele está utilizando. Que, por exemplo, ele vai falar algo de Heráclito, isso na página 67. Ele diz o seguinte: não posso aprovar Heráclito quando diz: eu ensinava a mim mesmo, por ser autodidata e também soberbo. Nem o louvaria por ter escondido o seu poema no templo de Artemis para que depois a sua edição ficasse envolta em mistério.
Os que se interessam por essas questões dizem que o poeta trágico Eurípides foi lá, leu o livro e propagou de memória e com todo empenho as trevas de Heráclito. Mas o que pôs em evidência a sua ignorância foi o modo como morreu, atacado de hidropsia e tratando a medicina como a filosofia, envolveu-se com estrume de boi e quando este endureceu, produziu convulsões em todo o seu corpo e ele morreu de espasmo. Então, novamente, ele faz isso, representa aquela decadência do filósofo no fim da sua vida, mostrando que a sua crença de nada serviu porque não lhe levou para a glória. Então, o Heráclito está classificado entre os milesianos, né? O Tales, o Anaximandro, o Anaximenes, e que eles se interessavam prioritariamente, né, pelo problema do princípio das coisas e pela gênese do cosmos a partir do princípio. Tá? É interessante citarmos isso aqui porque já vamos ver o próprio Tassiano utilizando essa linguagem. E o Heráclito ele vai elevar na sua filosofia as considerações que esses três filósofos fizeram antes dele. Ele vai levar a posições mais elevadas, mais sofisticadas. Então, por exemplo, vou dar uma lida aqui, vou dar uma pesquisada rapidamente aqui sobre Heráclito na Wikipédia, só para ver aqui alguns pontos interessantes da sua vida que eu tinha separado. Tá. Nos últimos anos de sua vida, passou a viver mais isolado, nas montanhas, alimentando-se somente de plantas. Quando adoeceu, atacado por hidropsia, Heráclito foi obrigado a voltar à cidade. Os médicos, cujo conhecimento ridicularizava, perguntou aos médicos, né, cujo conhecimento ridicularizava, perguntou se seriam capazes de transformar uma inundação em seca, né? Ou seja, a hidropsia é um acúmulo de líquido, né? Tanto nas células como em algumas partes do corpo. Por isso que ele fez essa referência, aludindo à sua doença. Os médicos não entenderam e acabaram sendo expulsos por Heráclito. O filósofo resolveu então recorrer a um curandeiro que lhe aconselhou imergir-se no estrume, pois o calor faria evaporar a água em excesso que havia em seu corpo. Foi um desastre. Os cães de Heráclito não reconheceram o seu dono, inteiramente coberto de excrementos, e o atacaram, causando a sua morte. É possível também que a causa da morte de Heráclito tenha sido o sufocamento do esterco de vaca. O historiador Neantes de Císico afirma que, tendo sido impossível retirar o corpo de sob o esterco, lá permaneceu. Então a gente vê aqui que tem um conjunto de histórias bem interessantes em torno da vida de Heráclito, mas que não fogem muito do que cita o Tassiano aqui na obra, tá bom? Bom, aqui, contudo, nos ataques que vemos, o ponto fundamental que ele parece levantar é de que a filosofia desses homens não ofereceu um final digno, né? Como eu já tinha citado aqui para vocês. Então, bom, quem é Heráclito, né? Bom, Heráclito é aquele que disse justamente o seguinte: de quem desce ao mesmo rio, vem ao encontro de águas sempre novas. Ou não se pode descer duas vezes o mesmo rio. Muitas vezes a gente usa a expressão não se pode se banhar duas vezes, não se banha duas vezes no mesmo rio, né? Não se pode descer duas vezes ao mesmo rio e não se pode tocar duas vezes na substância mortal no mesmo estado, mas por causa da impetuosidade, da velocidade da mudança, dispersa-se e recolhe-se, vai e vem. Descemos e não descemos ao mesmo rio, nós mesmos somos e não somos. Bom, aqui nós estamos encontrando em Heráclito justamente aquela ideia da perene mobilidade de todas as coisas, né? As coisas estão sempre em movimento. Ele percebia
de alguma forma, evidentemente, aqui há até um pouco disso que nós vimos na física moderna, por mais que estejamos aqui, que eu tenho um objeto aqui na minha frente parado, ele não está parado, há no mínimo aqui uma viagem no tempo, tá? E esse objeto, a cada instante de tempo, ele deixa de ser o objeto anterior e passa a ser um objeto diferente. Tanto que dentro da física nós temos a própria ideia de entropia, que deixa que deixa muito mais clara essa ideia que o Heráclito parecia perceber. Na verdade, me parece muito mais que o que ele entendia, que é isso que a física hoje vê como a entropia, mas que evidentemente ele não tinha nem a linguagem matemática para expressar, muito menos a própria linguagem filosófica física para compreender isso. Mas ele percebia que essa existência das coisas, ela tinha ali um eterno fluir, que o ser, ele não era um ser estagnado, que ele possuía sempre essa mobilidade, essa perene mobilidade, e que ele nunca era o mesmo. Que de um instante para o outro, algo ali havia mudado. E havia mudado, evidentemente, essa própria ideia que nós temos, como eu acabei de dizer, lá presente na física, que é essa noção que nós temos até de entropia, né? Mas é claro que ele não entendia dessa forma, entendia aqui num sentido muito mais complexo, e a própria visão da filosofia dentro de um trecho como esse é muito mais rica do que aquela que eu estou passando aqui para vocês, né? Ele também tem outras ideias, aqui eu estou só passando algumas das ideias dele. Nós temos também a outra ideia, que é a ideia dos opostos nos quais o devir se desdobra, e a sua oculta harmonia, a síntese dos opostos. O devir de que falamos é caracterizado por um contínuo fluir das coisas que, de um contrário a outro, as coisas frias se aquecem, as coisas quentes se esfriam, as coisas úmidas secam, as coisas secas umedecem. A gente está sempre vendo um movimento, né? O jovem envelhece, o vivo morre e assim por diante. É a entropia física. Então, o devir é, pois, um contínuo conflito dos contrários que se alternam. É uma perene luta de um contra o outro. Então, o Heráclito ele via sempre essa antítese, não é isso? E motivo pelo qual ele é considerado como o pai da dialética. Ele antecipa um pouco a dialética hegeliana nesse aspecto, né? Quando ele vem a guerra é a mãe de todas as coisas e de todas rainhas, sempre a luta de um contra o outro, tá bom? Bom, então enfim, só separei algumas coisas para citar a respeito. Estou aqui olhando a obra História da Filosofia do Giovanni Reale. Bom, nem sei se ficou claro, já estou chegando já no limite de cansaço muito grande, mas enfim, vou continuar como prometido. Então o Tassiano ele não tem essa visão da filosofia grega que será desenvolvida posteriormente, toda essa forma como hoje nós voltamos aos gregos e tentamos compreender o pensamento desses homens, tentar compreender o que eles estavam tentando fazer ali. Ele ignora tudo isso, justamente deixa tudo à parte e como eu disse, muito provavelmente ele faz isso ou por uma questão de espaço, porque realmente é muito pouco, ele só usa aqui 2 parágrafos, 3 parágrafos para fazer isso, ou justamente nesse sentido de zombaria, que é o que eu estou que eu já falei anteriormente, né? Ele está apenas interessado em fazer uma zombaria para utilizar como um trabalho, como uma técnica de oratória e chamar a atenção de quem ele quer para aquilo que ele vai falar. Então, ele está buscando muito mais isso, um efeito de oratória. Não se trata aqui de uma crítica séria da obra de nenhum desses homens. Então, não leiam... Bom, é uma dica, evidentemente. Mas assim, não leiam esse texto, esse trecho, achando que ele está aqui realmente fazendo uma crítica séria a esses filósofos, a essa filosofia. Ele não está fazendo isso. É apenas uma mera zombaria, quase como uma brincadeira que ele faz ali e que não tem realmente nenhuma profundidade filosófica.
Ele limita-se a expor fatos ridículos da vida dos filósofos. No mais é isso, tá bom? Bom, então, findada essa parte, ele passa então para o quarto capítulo, chamado de culto, contra o culto imperial e a idolatria. Bom, aqui ele vai, nesse parágrafo, nesse capítulo, ele vai então falar do confronto do Estado contra os cristãos, algo que a gente já viu em outras obras, eu não vou me estender muito sobre isso, é a mesma temática aqui. É aquela ideia de se poder obedecer às ordens do Estado, mas se recusar a adorar os deuses romanos. Já vimos isso aqui várias outras vezes. Ele então vem justificar a superioridade do Deus cristão, e de modo que não faz sentido, já que o Deus cristão ele é superior, não faz sentido adorar as obras de Deus. Tá? É justamente essa parte que ele vem falar da idolatria. Então, se eu posso adorar diretamente a Deus, que é o Criador de todas as coisas, não há por que adorar as coisas, né? E deixar de lado a própria adoração ao próprio Deus, que é o Criador de tudo aquilo. Então tem um trecho muito interessante aqui, que estamos na página 69, ele diz o seguinte: nosso Deus não tem princípio no tempo, pois só Ele é sem princípio e, ao mesmo tempo, o princípio de todo o universo. Deus é espírito, mas não aquele que penetra a matéria, e sim o Criador dos espíritos materiais e das formas da própria matéria. Sendo invisível e intangível, Ele é o Pai das coisas sensíveis e visíveis. Bom, eu gosto muito dos trechos em que tratam dessa ideia da existência de Deus sem um princípio, né? Isso vai ser retomado depois por outros filósofos cristãos. E, por exemplo, bom, o trecho não é novidade, há dentro das escrituras sagradas outras passagens que nos levam a ter o mesmo tipo de raciocínio, como por exemplo eu marquei aqui na Bíblia, lembrando que eu uso na mesma versão de sempre. Separei aqui, por exemplo, 2 trechos. Senhor, eu estou aqui, Salmos 89, tá? Prece de Moisés, homem de Deus. Senhor, foste nosso refúgio de geração em geração. Antes que se formassem as montanhas, a terra e o universo, desde toda a eternidade, vós sois Deus. Então é aquela ideia de que Deus ele antecede a criação. Deus antecede aquilo que foi criado. Deus antecede o universo. Deus estava antes, né? Aqui, por exemplo, temos Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque eis o que diz o Altíssimo, cuja morada é eterna e o nome santo. Então temos aqui a mesma ideia, mas não são tão explícitas quanto encontramos aqui neste texto. Pelo menos até o momento do que a gente vem estudando na patrística, aqui me parece um momento mais claro em que aparece justamente essa ideia, né, de Deus não ter um princípio no tempo, pois só Ele é sem princípio, né, e ao mesmo tempo o princípio de todo o universo. Passagem muito bonita, muito interessante e que vai ser depois retomada por diversos pensadores cristãos, tá bom? Bom, e aqui nesse trecho ainda me parece que, né, nosso Deus não tem princípio no tempo, pois só Ele é sem princípio e ao mesmo tempo o princípio de todo o universo. Aqui também me parece que ele está utilizando o mesmo estilo que os pré-socráticos utilizam para escrever e que ele faz logo aqui anteriormente uma crítica, né? Não aparece aqui como no estilo que nós teríamos hoje numa filosofia, não aparece aqui uma justificativa, uma prova, um
um desenrolar dessa ideia para trazer o autor, para trazer o leitor para aquela verdade. Não, ele expõe da mesma forma que muitas ideias foram expostas aqui pelos pré-socráticos e que você, que é o leitor, vai ter que usar do teu poder de filosofia, de filosofar, e tentar, através aqui da frase, pensando sobre ela o tempo que lhe for necessário, chegar à mesma conclusão que ele simplesmente nos apresenta, tá bom? Bom, e aí nós chegamos no capítulo 5, que é o capítulo que com o qual eu vou finalizar o vídeo de hoje, em que nós tratamos, o capítulo é intitulado A Geração do Verbo por Participação. Bom, o capítulo começa da seguinte forma, eu gostaria de ler para vocês, estamos ainda aqui na página 69. Deus existia no princípio, mas nós recebemos da tradição que o princípio é a potência do verbo. Bom, eu gostaria de... vou ler aqui mais um pouquinho. Com efeito, o Senhor do Universo, que é por isso mesmo o sustentáculo de tudo, enquanto a criação não tinha ainda sido feita, estava só. Mas quando estava com ele toda a potência do visível e invisível, ele próprio sustentou tudo consigo mesmo, por meio da potência do verbo. Por vontade de sua simplicidade, sai o verbo, e o verbo, que não cai no vazio, gera a obra primogênita do Pai. Bom, e a seguir ele vai justamente mostrar aquela analogia com as tochas que eu apresentei no vídeo passado. Foi o trecho justamente que eu li no vídeo passado. Bom, eu gostaria de me prender um pouco aqui nessa frase inicial. Deus existia no princípio, mas nós recebemos da tradição que o princípio é a potência do verbo. Bom, princípio aparece aí de duas vezes. A primeira vez ele está grafado com um P minúsculo, na segunda vez ele vem grafado com um P maiúsculo. O verbo aparece grafado com um V maiúsculo e nós sabemos então aqui que tem um sentido para isso. Fica aí a dúvida a respeito do princípio. Quando nós vamos... quando nós vamos comparar com a versão francesa e a grega original, eu vou mostrar aqui para vocês, em francês nós temos o quê? Dieu était dans le principe et nous avons appris que le principe c'est la puissance du logos. Aqui, no lugar de verbo, nós temos o logos. Né? O logos, vamos já nos estender bastante sobre ele. E o princípio ele aparece grafado aqui das duas formas com letra minúscula. Aqui nós encontramos o segundo grafado com letra maiúscula. Eu creio que o tradutor ele optou por já associar o princípio ao próprio Deus e por isso ele grafou com maiúsculo, mas isso não aparece na versão francesa. É interessante que ele tenha feito isso, não estou aqui para julgar como certo ou errado, mas eu gostaria de deixar claro para vocês que no original em francês ele não se encontra, o segundo princípio não se encontra maiúsculo. No grego, tá, também ele não vai ser encontrado em maiúsculo, tá bom? Nem o próprio logos ele aparece em maiúsculo no grego. Mas já é da nossa... Aqui já entendemos que por se tratar o logos, né, na sua ligação com o próprio Deus, aqui evidentemente estamos falando evidentemente da mesma... de Deus, né? Aqui o verbo estamos falando evidentemente de uma das faces de Deus, e de modo que aqui nós grafamos com a letra maiúscula. Bom... precisamos enfrentar aqui nesse primeiro momento essa complicação que é o logos, a palavra logos dentro da filosofia. Bom, vamos aqui. Bom, primeiramente ele diz o seguinte: nós recebemos, Deus existiu no princípio, mas nós recebemos da tradição que o princípio é a potência do verbo. Bom, o que ele está se referindo aqui com a tradição? Creio eu que ele se refere
ao Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Bom, aqui na minha versão da Bíblia Sagrada, Ave Maria, ele traz até uma notinha aqui de rodapé e diz: Verbo, a palavra substancial e eterna do Pai, que constitui a segunda pessoa da Santíssima Trindade. No original nós não temos verbo, nós temos logos, tá? Que poderia ter vindo com essa notinha de rodapé também, mas no original nós temos logos e não verbo, né? Bom, então a noção de logos ela figura na filosofia a partir de Heráclito, tá? Que entendeu como raciocínio universal que permeia o mundo. Como é que ele compreendia isso aqui? Ele compreendia justamente como essa ordem que existia dentro do universo e essa nossa compreensão dessa lógica, essa nossa capacidade de digamos assim, entrar em sintonia com o universo e compreender essa lógica, isso era o Logos. Aqui, evidentemente, para o Heráclito. Essa noção de Logos, ela sofreu diversas variações. Literalmente, ela significa eu digo, né? Eu digo, eu falo. Às vezes é traduzido como palavra. Então, é um termo da filosofia ocidental, muito utilizado na psicologia, na retórica e na religião. Os seus significados dentro do mundo grego seriam fundamento, opinião, pensamento, palavra, fala, razão, proporção, discurso, dentre outras, né? Mas passou a ser um termo técnico na filosofia a partir do Heráclito, como eu acabei de citar. Então, é isso. Na visão de Heráclito, ele passa a descrever um princípio de ordem e de conhecimento. Então, assim, logos é a lógica por trás de todo argumento. Então, se você consegue produzir um argumento, é porque você está em sintonia, você percebe essa lógica do universo, e esse argumento que você vai apresentar é um argumento lógico, tá bom? E a ideia é justamente persuadir a audiência usando argumentos lógicos e evidências de apoio, né? Os filósofos antigos usavam o termo de maneiras muito diferentes. Sofistas, eles utilizavam no sentido de discurso. Aristóteles já utilizava no sentido de discurso fundamentado ou argumento no campo da retórica. Os filósofos estoicos identificavam o termo como um princípio divino de animação que permeia o universo. E essas duas visões aqui vão se fundir. E aqui no Evangelho de João, já posterior, a gente já está identificando o Logos, como ficou claramente visível ali, com o princípio divino. Tá bom? Com o princípio divino do qual as coisas são feitas e que aqui, na compreensão da Bíblia, esse Logos vai ser identificado com Jesus Cristo. Já falo um pouquinho mais disso. Jesus seria o Logos encarnado, né? Então, o Logos para Heráclito seria o discurso, o princípio unificador de todas as coisas, e é o que garante a harmonia e estruturação do universo. É a perfeita compreensão por todos nós, porque possuímos essa capacidade de articular em palavras a ordem, a essência que está por trás do universo. Então, de uma forma geral, tá? E aqui é preciso um certo cuidado para dizer isso, mas de uma forma grosseira, digamos assim, Heráclito, Platão, Aristóteles, os estoicos, os epicuristas, os céticos e os cínicos, eles vão compartilhar aqui a noção de imanência. O que é imanência? Imanência é o seguinte: a realidade ela é uma só. Então, a realidade
se nós temos na realidade o physis, né, que é a realidade, temos o theos, que é a divindade, para essa visão greco-romana, os dois fazem parte da mesma essência, eles estão ligados à mesma realidade. Eles estão presos, tá, à mesma realidade. A realidade é a mesma para os dois, tá bom? Para o physis, para o mundo físico, para a realidade física, e para o theos, a realidade é a mesma. Então, Deus faz parte dessa realidade na qual nós estamos inseridos. Isso é a visão do mundo greco-romano, tá bom? Então, a imanência é isso. A realidade é uma só e não há nada para além da realidade. Sendo, então, Deus, Theos, né, sendo a divindade, unida ao physis, ambos estão na mesma realidade e não vai existir nada para além disso aí. É justamente a concepção que o cristianismo vem se chocar contra, né? Então, para os helenistas, o logos é essa ordenação moral e estética da realidade, e é a realidade estruturada, que é muito próxima dessa visão dos pré-socráticos. Então, é preciso compreender que esse logos ele é impessoal. Bom, nós temos então aqui uma realidade impessoal, e ela está tanto em mim quanto na natureza. Bom, aqui entra então essa realidade cristã, que, como eu acabei de mostrar, não é novidade aqui na obra do Tassiano, nós já mostramos aqui no Evangelho de São João, mas ele está repetindo a mesma ideia. É isso que eu estou tentando mostrar. Tá bom? Então aqui nós temos a concepção cristã de que a realidade não é mais imanente, ou seja, de que nós temos agora uma separação entre o physis e o theos. Com essa separação, ou seja, estando o theos fora do physis, Deus não precisa mais seguir as mesmas leis da realidade. Tá? E observe que, sendo Deus o criador da realidade, ou seja, da physis, essa realidade vai obedecer a Deus. E Deus pode fazer dela o que ele quiser. Estão compreendendo? Então, nós temos aqui essa quebra, voltando aqui então ao Evangelho de João, né? No princípio era o verbo. Bom, aí tudo bem. Dentro do mundo greco-romano, isso vai satisfazer, vai se encaixar muito bem dentro da filosofia dele, sem problema nenhum. Então, no princípio era o verbo, no caso, no original está escrito logos, então no princípio era o logos. E o verbo, o logos, estava junto de Deus. Até aí tudo bem. Tá? Até aí nós estamos sem problema algum dentro do mundo cristão. Temos o theos e o physis juntos, ou seja, a divindade e a realidade fazendo parte da mesma coisa, são a mesma coisa, e até aí tudo bem. E o verbo era Deus. Só que quando a gente avança aqui no texto do Evangelho de São João, ainda no capítulo 1, se a gente vai um pouco mais na frente, tá bom? Até aqui tudo bem. Né? Ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio junto de Deus. Até aí, dentro da filosofia greco-romana, está tudo bem. Então a gente vai avançar. Quando chegamos no versículo 14, aí nós temos aqui a quebra que o cristianismo já vai trazer ante todo toda essa vivência filosófica greco-romana, tá bom? No versículo 14 nós temos: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade.
Então, agora, essa parte, para a tradição greco-romana, nós já temos uma ruptura. Porque para eles é como se o todo se transformasse numa única parte. Vejam que curioso. Né? Agora, aquilo tudo que era uma realidade, ou seja, o que o Logos para eles vai ser isso, vai ser essa realidade completa. E de repente, no mundo cristão, toda essa essência que forma toda essa realidade somada com o Theos, ela vai se resumir agora na figura de um homem. Ela vai, com o seu poder, utilizar o seu poder para encarnar-se na forma de um homem. O que, dentro da visão greco-romana, sendo a physis, a realidade, e Theos, parte da mesma realidade, não seria possível. Porque o Theos não teria esse poder. Mas a partir do momento que, dentro da filosofia cristã, cria-se essa separação, em que o Theos, ele não só está separado do physis, mas ele é superior, ele é o criador do physis, ele é a razão da existência do physis, ele faz com o physis, como eu expliquei anteriormente, o que ele quiser. Então ele consegue invadir o physis, e ele consegue adentrar o physis na forma que ele quiser. E se ele quiser entrar na forma de homem, ele assim o pode, uma vez que ele é o criador do physis. Ou seja, ele é criador da physis, né? Ele é criador da realidade. E aí há então essa quebra, essa quebra que aparece aqui, e que vai aparecer em diversos outros momentos, em outros momentos da Bíblia. Quando a gente fala, por exemplo, quando temos, por exemplo, a conhecida frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade aqui também ela está associada ao Logos. Ou seja, a verdade aqui, no caso, é o quê? É o próprio Jesus Cristo. Então, e é uma frase que foi muito batida, por exemplo, na política recente brasileira, e que muitas vezes ela foi utilizada no sentido de que, quando um político ou outro estava injustiçado, estava sendo acusado disso ou daquilo, ele costumava utilizar essa frase e dizer: olha, mas é porque vocês não conhecem a verdade. Quando você conhecer a verdade, essa verdade vai te trazer a iluminação e você vai compreender que não era isso que estava acontecendo. Mas é meio que um abuso dessa frase, tá bom? Porque essa frase ela diz outra coisa. Ela está falando isso. Se você conhece Jesus Cristo, o que a frase diz é isso. Se você conhece Jesus Cristo vai te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A frase está falando disto. Tá? É como ela é interpretada dentro da filosofia cristã. Ou seja, aqui a verdade é o próprio Cristo. Então, nós temos aqui, nesta pequena frase, que abre o capítulo 5, né? Deus existia no princípio, mas nós recebemos da tradição que o princípio é a potência do verbo, conhecendo com efeito o Senhor do universo, que é por si mesmo o sustentáculo de tudo, enquanto a criação não tinha ainda sido feita, estava só. Mas enquanto estava com ele toda a potência do visível e invisível, ele próprio sustentou tudo consigo mesmo, por meio da potência do verbo. Por vontade de sua simplicidade sai o verbo, e o verbo, que não cai no vazio, gera a obra primogênita do Pai. Então, este parágrafo aqui, ele é compreendido justamente dentro desta ruptura que o cristianismo vai trazer diante da filosofia, dessa ruptura com a filosofia greco-romana. Ele vai justamente retirar essa posição do Theos, que está no mesmo patamar que a physis, e vai colocar num patamar diferente. E o dogma fundamental que nós temos aqui é justamente esse, ou seja, que Cristo é o Logos, Cristo é a verdade, porque é justamente ele que vem
como a gente viu no versículo 14, né, do Evangelho de São João, do capítulo 1, versículo 14, e justamente ali a gente vem falar da vinda de Cristo. Ele está justamente utilizando ali a mesma linguagem que nós estamos utilizando aqui. Não há como compreender esse texto sem compreender justamente essa linguagem da filosofia greco-romana que essa parte do texto vem se apresentar contra, tá bom? Então o Logos ele deixa de ser aqui impessoal, como até então ele era dentro da filosofia grega, e passa a ser pessoal. Logos agora é uma pessoa com vontade, uma pessoa com desejo que faz o que ele bem entende com a realidade que ele próprio criou. Isso funda então uma nova tradição, tá bom? Esta visão que nós apresentamos aqui, ela vem fundar uma nova tradição. Até então a compreensão do Logos não era esta, e a partir desses escritos cristãos, né, a partir do Novo Testamento, a partir justamente desse material que segue com esses escritos da patrística, nós já temos aqui uma ruptura, uma nova tradição, em especial na compreensão desta realidade à nossa volta, que é justamente isso, o que é a essência do cristianismo. Então, agora não era... Aqui e é justamente isso que ele mostrou também um pouco aqui na frente. Agora, anteriormente, desculpa. Então é justamente isso. Não é mais necessário um discurso cheio de articulações, um discurso cheio de lógicas. Isso não é mais necessário. Tá? O que é necessário agora é apenas conhecer o Logos. Ou seja, toda aquela lógica a gente vai poder substituir pelo conhecer a Cristo. Então, a partir do momento que você conhece a Cristo, você tem acesso à verdade da realidade, você tem acesso à realidade, e não é mais preciso, ou seja, é isso que ele está aqui justamente fazendo, não é mais preciso toda essa filosofia da qual ele zomba justamente na abertura do livro. Tá? E ele zomba por causa disso. Porque agora, o que mais serve, o que é mais importante para mim, é justamente conhecer a própria verdade encarnada. Ou seja, basta conhecer o próprio Cristo, ver o que ele fez, ver seus milagres. É aquela coisa, né? Quem esteve do lado de Cristo vendo seus milagres entende muito mais teologia do que quem estudou livros e livros. É justamente isso que ele está falando aqui. Tá bom? Ou seja, que de nada adianta toda esta vã filosofia se ele prefere muito mais essa verdade que estão trazendo aqui os bárbaros para mostrar aos romanos, né? Bom, e essa abordagem que a gente está vendo aqui, né? Se eu aceito que não há mais, que o que há de mais essência na realidade não é mais algo impessoal, mas algo pessoal. A articulação desses discursos em busca da verdade, como fazem os filósofos, ela não é mais nem adequada, nem é necessária. Basta justamente a pessoa de Jesus Cristo. Então, o Logos divino, tá? Ele vai preexistir ao universo. E para que o universo ele tenha surgido, foi preciso diversas condições, foi preciso diversas estruturas físicas, matemáticas, que muitas vezes nós físicos nos admiramos com a coincidência de certas estruturas que, se tivesse mudado em tal casa decimal, não teria dado certo o surgimento do universo, mas essas condições elas já estavam lá antes do universo ter sido produzido, né? A consequência
Como as coisas são é uma consequência de como o próprio universo surgiu, e as regras para o surgimento do universo, elas evidentemente são interiores, são anteriores ao universo, né? Se hoje nós temos um elétron com a massa em torno de 9,1 vezes 10 a menos 22 quilogramas, as condições para isso não foram o universo que gerou, elas estavam geradas antes do universo, né? Então o Logos divino, ele vai preexistir ao universo, ou seja, ele que vai dar toda essa sustentação, ele que vai dar toda essa estrutura futura para a criação do universo. Evidentemente ele está lá antes como sendo a sua origem e a sua razão de ser. Bom, com isso então, isso era o que eu gostaria de ter dito a respeito do capítulo, do quinto capítulo. Vou parar por aqui, peço desculpas, mas como eu disse, eu comecei a gravar o vídeo muito tarde, já passei de meia-noite, e como amanhã eu vou sair em viagem, eu não tinha como gravar esse vídeo amanhã. Espero que não tenha ficado muito confuso, eu não vou poder ter tempo, não terei tempo de fazer edições, infelizmente ele vai ficar ele vai ficar meio bruto. Não vou ter tempo para fazer muitos cortes, eu vou ter só que processar aqui rapidinho e lançar no YouTube, tá bom? E no mais, os demais livros que eu utilizei, eu vou tentar aqui fazer a referência e colocar embaixo aí na descrição do vídeo, tá ok? Bom, espero que não tenha sido uma conversa muito chata. Eu sei que foi uma conversa um pouco longa dessa vez, mas que creio que infelizmente ou felizmente, boa parte das nossas conversas de agora em diante elas serão nesse modelo, tá bom? São justamente esses detalhes que eu quero discutir com vocês e que ainda no decorrer desse livro teremos outros momentos em que teremos esse tipo de problema na compreensão de certos textos que aparentemente, talvez numa leitura rápida, nos parecesse simples, mas que escondem ali por trás uma discussão muito mais profunda, tá bom? Mais uma vez gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado nosso trabalho, é realmente muito bom ver o número de pessoas que está acompanhando isso que estamos fazendo, é realmente muito agradável. Espero realmente que o trabalho esteja agradando e que a gente possa cada vez mais encontrar mais pessoas que têm interesse nesse trabalho que a gente está fazendo. Enfim, desejo a todos um ótimo fim de semana, uma boa semana, que Deus abençoe a todos. E, bom, vou encerrar aqui por hoje, já estou bem cansado, tá bom? Que Deus abençoe e até semana que vem.